Eu estou aqui com duas placas-mães, né? Uma placa-mãe mais antiga, que é a placa 2 do meu lado direito, e uma placa-mãe mais nova, que é a placa 1 do meu lado esquerdo, tá? Só para a gente fazer um comparativo entre as duas, né? Para a gente verificar entender melhor como funciona. Então, a placa-mãe, para mim, é a peça mais importante do computador. E depois que eu explicar, talvez vocês vão concordar comigo, tá? A placa-mãe é uma placa de circuitos e é responsável por toda a comunicação entre os componentes do computador, tá? Então, a gente tem aqui, ó, tá? Na placa 1, aqui é onde nós colocamos a CPU, tá? É aqui que a gente coloca o processador, tá? Aqui na placa 2, né, a placa mais antiga, tá aqui onde a gente coloca a CPU, o processador. Vejam, a placa mãe, né, eu posso ter três nomes referente a essa placa, tá? Então eu posso, se vocês verem os seguintes nomes: placa mãe, motherboard ou mainboard. Algum desses três nomes vai se referir a essa mesma placa de circuitos, tá? Então aqui é onde eu coloco o processador, tá? Também chamado de CPU ou microprocessador. Eu vou colocar aqui esse local aqui onde eu conecto a CPU, né? O processador é chamado de socket, tá? Aqui eu tenho o slot onde eu vou colocar a memória RAM, né? Aqui nessa placa mãe mais nova, né? A placa 1, eu tenho 4 slots para colocar a memória RAM, tá? Isso aqui é uma placa mãe, né? O modelo é o B360M, tá? É uma placa mãe que suporta processadores Intel de 8ª e 9ª geração, tá? Então aqui é onde eu coloco os slots de memória RAM. Tá? Aqui na placa 2, é bem aqui também, são 4 slots de memória RAM que eu posso colocar na placa 2, assim como na placa 1. Tá? Eu tenho aqui, veja, aqui na placa 1, né, aqui é que eu vou colocar a minha placa de vídeo, né? É o PCI Express X16. Então toda a placa-mãe atual vem com pelo menos um conector desse tipo, PCI Express X16, que é onde eu vou colocar a minha placa de vídeo, tá? Claro que hoje, né, grande parte dos processadores já vem com a placa, já vem com o vídeo integrado. Então você não precisa comprar uma placa de vídeo dedicada, uma placa de vídeo avulsa, tá? O processador ele já vem com o vídeo integrado, tá? Aí você vai ter só que observar aqui a saída aqui do conector, né? Se é VGA, se é DVI, se é HDMI, né? Na hora de você comprar o seu monitor. Existem processadores, né, que não vêm com vídeo integrado, né? Aí você teria que comprar uma placa de vídeo e colocar aqui no conector PCI Express X16. Ou então, se você vai jogar, né, se você vai renderizar vídeo, se você quer um desempenho melhor, aí tem que comprar uma placa de vídeo, tá? Avulsa, e colocar aqui no conector PCI Express X16. Se você olhar aqui para a placa 2, tá? Ele tem um conector para a placa de vídeo que não é o PCI Express X16. A placa-mãe mais antiga, tá? Ela usava o conector para colocar a placa de vídeo, um conector chamado AGP, tá? Que é esse aqui, tá? Um conector AGP. Essa é uma placa-mãe antiga, né? Não tem mais. As placas-mãe que vêm agora, né, as mais novas, né, elas não vêm com conector AGP, ela vem com conector PCI Express X16 para colocar a placa de vídeo, tá? Porque isso aqui, a placa 2 é uma placa antiga, para a gente comparar as duas. Veja que nessa placa antiga eu tenho conector PCI, é o PCI normal, tá? Tenho 3 conectores PCI para eu colocar. Veja, a GP eu colocava a placa de vídeo antigamente e o PCI eu colocava as placas de expansão, como placa de rede, né, placa de som. Hoje em dia a gente não vem mais com PCI, vem também com PCI Express, só que X1, que são esses aqui pequenos,
tá? Então PCI Express X16 hoje em dia eu coloco a placa de vídeo. O PCI Express X1 eu coloco as placas de expansão, uma placa de rede, né? Geralmente a placa mãe já vem com uma placa de rede onboard, mas se eu quiser uma outra placa de rede, né, der algum problema na placa de rede onboard, eu quiser comprar uma placa de rede, eu posso aqui comprar e colocar aqui no PCI Express X1. Nessa placa 1 veio com dois PCI Express X1, não veio com PCI normal, tá? O PCI normal, né, que antigamente tinha, já não vem na placa nova, tá? Pode ver aqui que a placa 1, que é a placa nova, né, não vem mais os conectores PCI. Agora é tudo PCI Express. Tem um PCI Express X16 para colocar a placa de vídeo e o PCI Express X1 para colocar as outras placas, né, placa de rede, placa de som, tá? Se você olhar aqui na placa 2, que é a placa antiga, né? Aqui a placa antiga e a placa 1 é a placa nova, tá? Se você olhar aqui na placa antiga, você vai ver que tem até o conector aqui, tá? Esse aqui é o conector para disquete, né? É um conector para disquete que na placa nova não vem mais. O que mais que eu tenho aqui que eu posso... Olha aqui, ó. Esse conector aqui é o conector que a gente chama de IDE, conector PATA, tá? Que era antigamente se colocava o HD aí. Hoje em dia não se conecta mais o HD no PATA, né? Na IDE. Agora a gente chama de SATA, né? São esses conectores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 conectores SATA veio na placa nova. Aqui também tinha, na placa antiga tem aqui 2 conectores SATA, né? Tal. Aqui é o conector de alimentação de energia, né? Para eu coloco o cabo da fonte aqui para energizar a placa mãe, né? Um conector aqui de 20 pinos, tá? Placa antiga de 20 pinos, agora são de 24 pinos, tá? Tá bem aqui, ó. A nova placa, tá? Aqui que eu vou colocar o cabo da fonte para energizar, né, para trazer energia para a placa mãe. É um conector de 24 pinos. Veja que a placa antiga eram 20 pinos, tá? Tem também aqui, se você olhar na placa nova, esse aqui é a alimentação da CPU, né, do processador. São 8 pinos, né? Aqui na placa antiga, se a gente procurar aqui, tá aqui, ó, são 4 pinos, tá? Na mais nova são de 8 pinos para alimentar a CPU, tá? Energizar a CPU, o soquete onde eu coloco a CPU, onde eu coloco o processador, e para energizar a placa mãe são 24 pinos atualmente, tá? Se você olhar aqui, outra característica que tenho da placa mãe nova, né, mais atual, é o chipset, tá? O chipset só tem um chipset, né? Veja que o modelo dessa placa-mãe é o B360M, né? Isso aqui, ele faz referência ao chipset, né? B360, o chipset, tá? Então, é o chipset que dá o poder da placa-mãe. É ele que controla todos os barramentos, todos os outros conectores, tá? Veja que só vem um chipset, tá? O chip está aqui embaixo desse dissipador de calor, né? Teria que tirar esse dissipador de calor que você vai ver o chip lá dentro. Aqui na placa-mãe mais antiga eram 2 chipsets. Tem um chipset aqui que é chamado de ponte norte, tá? E tem um chipset aqui que é chamado de ponte sul, tá? O chipset ponte norte, né? Antigamente ele era responsável por controlar os barramentos, né, os conectores mais rápidos, como o PCI Express, né, quando tinha. Ele também controlava os slots de memória RAM, o socket da CPU. E o Ponte Sul controla os barramentos de o SATA, USB, rede onboard, né? É assim. Então, o Ponte Norte, né, o chipset Ponte Norte controlava os barramentos mais rápidos,
e o chipset Ponte-Sul controlava os barramentos de menor velocidade, tá? Hoje em dia não, só tem um chipset para fazer tudo isso, tá? O que mais aqui? Isso aqui é a bateria, né? A bateria do CMOS, tá? Devido à enorme quantidade de chips, trilhas, capacitores, a placa-mãe é o componente que, de uma forma geral, mais dá defeitos. Então, assim, se você planeja montar seu computador, não economize na placa-mãe, tá? Então é importante dizer que a placa-mãe tem de ser feita para o modelo específico de processador que se deseja instalar nela. Quando você compra uma placa-mãe avulsa, né, se você for montar o seu computador, aí se você comprar a sua placa-mãe avulsa, você deve verificar quais são os processadores compatíveis com ela. Em geral, a gente compra a placa-mãe já sabendo o processador que queremos usar. Aí compramos a placa-mãe que se pode colocar esse processador. Como eu já falei, o local, ou seja, o conector na placa-mãe onde colocamos o processador é chamado de socket. O tipo, o modelo do socket que determina com quais processadores ela é compatível. Tá? E é bom dizer que isso a gente vai explicar quando a gente estiver estudando processadores, né? Quando a gente estiver estudando CPU, que basicamente existe duas marcas que dominam o mercado, que é a Intel e a AMD, né? E a placa-mãe feita para processadores da Intel não dá para você colocar processadores da AMD e vice-versa, tá?